eu vou falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora vou começar a dar estudo no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto e quinto, que são os 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, chamado Pentateuco. Pentateuco, essa palavra é grega. E eu vou começar a falar sobre por que foi Moisés que escreveu. Muitos pregadores dizem que não é, muitos outros também dizem que não é mensageiro, mas a palavra de Deus, ela está mostrando que foi Moisés. Vários homens de Deus mostraram que foi Moisés que fez esse livro, diz a palavra do Senhor. E eu vou falar sobre esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, diz a palavra do Senhor, ou a Torá, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Pentateuco é um conjunto de livros, diz a palavra do Senhor, que são os 5 livros da Bíblia, diz a palavra do Senhor, escrito por Moisés. E diz a palavra do Senhor que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, diz a palavra do Senhor. São esses 5 livros Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. A palavra de Deus nos diz que Moisés, ele foi criado no Egito como egípcio, mas ele não era egípcio, diz a palavra do Senhor. Ali ele foi criado com os princípios ali do povo egípcio, né? Mas o seu coração era israelita, ele era e pertencia ao povo de Israel. A sua mãe Joquebede, diz a palavra do Senhor, e o seu pai Arão souberam, diz a palavra do Senhor, ensinar ele, depois que ele voltou do Egito, as palavras do Senhor. E diz a palavra do Senhor, Moisés tinha 2 irmãos mais, que era Arão e Miriam, diz a palavra do Senhor, 2 irmãos, ele era o terceiro e o caçula. E diz a palavra do Senhor, houve uma matança, diz a palavra do Senhor, e ali a sua mãe Joquebede botou ele dentro de um cesto, soltou no rio Nilo, e ali ele foi criado pela filha de Faraó, diz a palavra do Senhor. Eu tenho que falar um pouco do contexto lá da frente para que você venha entender. E ali Moisés foi criado como egípcio, mas o seu coração ardia uma chama diferente. Quando ele ainda criança começou a perceber que ele era diferente, então a palavra de Deus diz, ele foi criado com os princípios ali dentro, ali junto com o filho de Faraó, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Moisés, ele foi um homem inspirado por Deus. Muitos dizem que não foi ele, mas foi ele sim que escreveu esses 5 livros, diz a palavra do Senhor, que é Gênesis, que é Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que eu vou falar em Gênesis. Eu vou dar o estudo começando em Gênesis até o último capítulo do livro de Deuteronômio, mas eu estou explicando para você por que o significado desse livro Pentateuco, ou chamado a Torá, diz a palavra do Senhor, que é um livro, diz a palavra do Senhor, que é esses 5 livros que eu acabei de falar. E hoje eu vou falar um pouquinho só dos 5 primeiros livros. Primeiro eu vou começar em Gênesis, eu vou dar o estudo de todos esses capítulos, né, de Gênesis até Deuteronômio, até o último, do início do livro de Gênesis até o último livro de Deuteronômio. Eu vou dar esse estudo, mas você precisa entender por que é escrito, é chamado Pentateuco, ou então a Torá. Foi escrito sim por Moisés, a Bíblia relata muitos homens de Deus falam. Vou falar um pouquinho de Gênesis. Gênesis fala da criação, diz a palavra do Senhor. Gênesis também fala do primeiro homicida, diz a palavra do Senhor. Gênesis fala também sobre Noé e o dilúvio. Gênesis também fala sobre Abraão e José, o livro de Gênesis. Agora vamos para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele fala sobre a libertação do povo de Israel e da escravidão do Egito, diz a palavra do Senhor. Deus de muitos
Deus fez muitos prodígios através de Moisés, aonde usou Moisés para escrever também os 10 mandamentos. Isso é no livro de Êxodo. E no livro de Levítico fala do livro de leis. Do livro de leis e de instruções religiosas para os israelitas, diz a palavra do Senhor. O livro de Levítico contém muitas regras, regulamentos para adoração no tabernáculo e para a vida diária dos israelitas, para entender a relação entre Deus e o povo de Israel. E isso fala sobre o livro de Levítico. Também vou dar estudo sobre o livro de Levítico. Agora nós vamos para o livro de Número. Fala da escravidão e suas peregrinações, onde o povo passou 40 anos no deserto, na peregrinação, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, suas batalhas. Fala também de Balaão e sua jumenta, diz a palavra, e o seu jumento, diz a palavra do Senhor. Fala também da obediência a Deus, o livro de Número. E o livro de Deuteronômio fala de Moisés. E fala também antes da sua morte e a saída do povo do Egito e a entrada na terra prometida, diz a palavra do Senhor. E logo após Moisés, ele foi subir a um monte, lá o anjo o arrebatou e ali ele passou o cajado para Josué, onde diz a palavra do Senhor que Josué foi totalmente usado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tomou posse da vida de Josué. Então esses 5 livros eu vou falar para você. Vou começar em Gênesis e terminar em Deuteronômio. São esses 5 livros que é Gênesis, Êxodo, diz a palavra do Senhor, Levítico, Número e Deuteronômio. São esses 5 primeiros livros da Bíblia, que é Pentateuco ou então a Torá. E continue me seguindo, porque eu vou começar em Gênesis ao estudo e vou finalizar todos esses livros, finalizando no livro de Deuteronômio. E receba a palavra do Senhor no seu coração e nunca se afaste de Deus.